Sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça. Hoje nós vamos falar sobre escatologia. Fica ligado, teologia simples no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Graça e paz a todos, pastor Robson de Magalhães no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Hoje nós vamos falar sobre escatologia. O texto base é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 1 a 13 e capítulo 5, dos versos 1 a 10. Você já viu falar acerca de escatologismo? Ou quantas vezes Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Uma, duas vezes? Antes, se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça, curta nossos vídeos, deixe o seu comentário e abençoe esse pequeno ministério online. Ajude o Palavra de Fé. Eu já estou com a minha NVT aberta, algumas anotações. Vamos fazer a interpretação deste texto bíblico. Vamos ler devagar e vamos tirar algo que acaba atrapalhando a nossa mente. Uma delas é escatologismo. Você sabe o que é escatologismo? Escatologismo são ideias pré-concebidas que as pessoas têm em determinados assuntos. E quando elas leem determinados textos, elas não deixam os textos transmitirem aquilo que são, mas elas dizem dessa forma: o texto é assim assado, porque tem que ser assim. E por causa disto, criou o escatologismo. Muitas pessoas entendem as escrituras sagradas conforme os seus olhos, e isto é muito mal. Vamos ler Tessalonicenses capítulo 4. E aqui vai responder uma pergunta muito simples: quantas vezes Jesus retornará para buscar a tua igreja? Você já abriu a sua Bíblia? Vamos lá? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18 a priori, e vamos pegar o escatologismo e jogar longe isto. E vamos estudar a verdadeira escatologia, acontecimentos que ocorrerão nesta última hora. Ok? Bom, lá no verso 13, Paulo ele já começa falando que não quer que os irmãos lá de Tessalônica sejam ignorantes acerca do arrebatamento da igreja, acerca do retorno de Cristo. Ele não quer que os irmãos sejam ignorantes desta parte. Paulo está sanando uma dúvida para os irmãos que escreveram a Paulo perguntando acerca dos mortos. O que ia acontecer com os mortos salvos quando Cristo retornasse? Como seria o arrebatamento dos mortos, dos cristãos mortos? Como seria este arrebatamento? E é muito interessante que Paulo ele é bastante claro e objetivo lá no verso 16. Paulo não quer que os irmãos fossem ignorantes. E nós também não podemos ser ignorantes. Nós temos que ter em mente que Paulo escreve para poder sanar uma dúvida dos irmãos que estão lá em Tessalônica acerca deste assunto que parece ser complexo. Lá no verso 16, lá no final do verso 16, iniciando o verso 17, Paulo fala acerca dos mortos. Paulo fala assim: primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha o que Paulo está dizendo: que os cristãos que morreram, os salvos, eles ressuscitarão primeiro. É isso que Paulo está dizendo. Depois, com eles, nós, o que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nos ares. Paulo está aqui sendo bastante enfático e claro. Como ocorrerá o arrebatamento dos santos, dos salvos? Primeiro, os mortos serão ressuscitados. Posteriormente, os que estiverem vivos se aglutinarão a eles e juntos encontrarão com Cristo nos ares. Paulo, dos versos 1 a 13, está falando acerca do evento do retorno de Cristo, acerca do arrebatamento, acerca dos salvos, versos 1 a 13. No capítulo 5, dos versos 1 a 10, Paulo está falando dos não salvos. Vejam bem, pessoal, que o texto é o mesmo, que o evento é o mesmo, a ideia de Paulo é a mesma. Portanto, não há duas vindas de Cristo nesta passagem de Paulo. Paulo está falando apenas de um único evento. No capítulo 5, no versos 2,
Paulo fala algo muito interessante. Fala que o dia do Senhor virá como um ladrão, de uma forma inesperada. Ou seja, que os não salvos, eles estarão fazendo tudo, menos esperando o retorno de Cristo. E no verso 3 do capítulo 5, Paulo fala algo muito interessante. Vou ler com vocês. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Olha que interessante. O arrebatamento da igreja será simultaneamente aos salvos, capítulo 4, e aos ímpios, capítulo 5, versos 1 a 10. Paulo está dizendo que para os salvos, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos vão se aglutinar, isso são os salvos, e vão encontrar com Jesus nos ares, e os ímpios vai pegá-los de surpresa. Como assim, pastor Robson? Eles não vão estar esperando, e eles vão encontrar o juízo de Deus. Inclusive, lá no verso 9, no capítulo 5, Paulo fala desta forma: porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. A ira de Deus será derramada no arrebatamento da igreja. Qual que é a ideia que Paulo traz aqui? Um único evento, um único arrebatamento. Pessoal, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos versos 50, 51 e assim sucessivamente, Paulo também fala acerca do arrebatamento. E Paulo fala da mesma forma aos Tessalonicenses, ou seja, que os mortos ressuscitarão primeiro, posteriormente os que estiverem vivos serão transformados. Filipenses 3:21. Em nenhum momento Paulo fala acerca de dois arrebatamentos. Em nenhum momento Paulo fala acerca de duas aparições de Cristo, uma invisível e outra invisível. Aí você me fala assim, mas pastor Robson, e lá em Apocalipse? Você acha que Paulo ele tinha em mente Apocalipse? Não. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo escreve para tirar uma dúvida daquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas foram saneadas. As dúvidas daquelas pessoas foram esclarecidas. Paulo está dizendo assim para elas, olha, vocês permaneçam atentos. Vocês permaneçam firmes, porque ele virá. E os salvos subirão com ele na glória, sendo que os mortos ressuscitarão primeiro, e os ímpios será derramado a ira de Deus. O Apocalipse foi escrito 30 anos depois. Nós não podemos pegar algo fora de cronologia para criar algo que não existe. Hoje, nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a costurar a Bíblia Sagrada como um remendo para criar algo que não existe. O que eu estou querendo dizer para vocês? Este texto aqui, ele é claro, enfático em dizer que Cristo retornará apenas uma única vez e aparecerá tanto para os salvos como para os ímpios. Jesus aparecerá aos salvos, sendo que os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos se aglutinarão e ambos esses grupos encontrarão com Cristo nos ares. No capítulo 5, no versos 1 até o versos 10, Cristo ele retornará no mesmo momento, um único evento, para os ímpios e será derramado a ira de Deus. Paulo, em nenhuma das suas escritas, em nenhuma das suas cartas, ele fala de dois retornos de Cristo, nem mesmo invisível. Não podemos pegar 1 Coríntios 15 para falar de retorno invisível de Cristo. Não podemos pegar 1 Tessalonicenses 4 para falar de retorno invisível de Cristo. Isto não está no texto, muito pelo contrário. E acerca do arrebatamento, é um evento majestoso, maravilhoso, que todo cristão ele deve esperar. E isto sobrepõe qualquer coisa que nós passemos neste pequeno mundo. A vida eterna com Deus é algo muito maior. Vamos olhar a Bíblia conforme ela é. Vamos interpretar os textos conforme eles são. A teologia bíblica, eu quero enfatizar isto, ela deve estar sobre a teologia sistemática. Simplesmente isto. Não vamos criar teorias onde não tem.
a melhor teologia, a teologia mais saudável, é aquela em que você deixa as Escrituras transmitirem o que elas são. Se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Deus abençoe. Obrigado por ficar até o final. Deixe os seus comentários e que você possa se tornar um grande teólogo, um grande homem e mulher de Deus, e que você possa abençoar vidas de muitas pessoas. É isso que eu oro, isso que eu peço ao Deus Trino. Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo.